Boa tarde, gente. Continuando então o conteúdo da nossa última aula, que foram as relações ecológicas intraespecíficas, hoje a gente vai resolver então os exercícios sobre essa parte. O primeiro exercício diz: as fêmeas de algumas espécies de aranhas, escorpiões e de outros invertebrados predam os machos após a cópula e inseminação. Como exemplo, fêmeas canibais do inseto conhecido como louva-a-Deus, Tenodora aridófila, possuem até 63% da sua dieta composta por machos parceiros. Para as fêmeas, o canibalismo sexual pode assegurar a obtenção de nutrientes importantes na reprodução. Com esse incremento na dieta, elas geralmente produzem maior quantidade de ovos. Apesar de ser um comportamento aparentemente desvantajoso para os machos, o canibalismo sexual evoluiu nesses táxons animais. Por quê? Então é que nem eu comentei lá com vocês, que essa questão de canibalismo, principalmente depois da cópula, é para assegurar então um bom desenvolvimento lá dos filhotes, certo? Então vamos ver as alternativas. Letra A. O canibalismo sexual evoluiu nesses táxons animais porque promove a maior ocupação de diferentes nichos ecológicos pela espécie. Não, isso não tem relação com a vantagem evolutiva, certo? Essa questão de aumentar esse nicho aí. Vamos ver a letra B. Favorece o sucesso reprodutivo individual de ambos os parentais. Então, exatamente essa alternativa aí é que traz para a gente a resposta correta. Por quê? Porque o macho conseguiu passar os seus gametas para a fêmea, e a fêmea, se alimentando do macho, consegue então devidamente os nutrientes necessários para desenvolver os seus filhotes lá, certo? Então, por isso que evolutivamente foi vantajoso para essas espécies o canibalismo após o ato sexual. Ok? Vamos ver porque as outras estão erradas, né? Então a letra C diz que o canibalismo sexual evoluiu nesses táxons porque impossibilita a transmissão de genes do macho para a prole? Não. Não, até porque a fêmea só devora o macho depois que eles copulam. Então ele já transmitiu genes para a prole. Ok? Então isso não tem nada a ver. Letra D. Esse canibalismo evoluiu nesses táxons porque impede a sobrevivência e reprodução futura do macho? Não, até porque se esse macho tivesse características muito vantajosas, seria até melhor ele copular com mais fêmeas para aumentar a frequência dessa característica vantajosa, certo? Então não foi por esse motivo que o canibalismo sexual evoluiu nesses táxons. Mesma coisa a letra E, que diz que esse canibalismo reduz a variabilidade. Não reduz, justamente porque o macho consegue passar os genes para a prole. Depois é que ele vai servir de alimento. Ok? Vamos para a próxima alternativa, próxima questão. Questão 2. Dos tipos de relações ecológicas seguintes, o único que ocorre exclusivamente entre organismos da mesma espécie é. Então, como ele quer uma coisa ali que seja exclusivo de organismos da mesma espécie, por eliminação, sobra para a gente aí a letra D, uma sociedade, ok? Esses outros aqui convém mais serem comentados na aula da semana que vem, certo? No caso, na aula dessa semana, em que vocês vão ver as relações interespecíficas, ok? Que são entre espécies diferentes, beleza? Então, realmente, só a sociedade é que ocorre exclusivamente entre organismos da mesma espécie.
Questão 3. Em um cupinzeiro, podem ser encontrados cupins com diferentes formas: operários, soldados, machos alados e fêmeas aladas. Assinale a alternativa que melhor se relaciona com a existência dessas diferentes formas. Letra A. Esses animais não vivem em sociedade? Muito pelo contrário, eles vivem em sociedade. Letra B. Esses animais disputam diferentes funções? Não, eles não disputam diferentes funções. Cada qual tem a sua função para a manutenção ali da sociedade. Ok? Letra C. Esses animais possuem divisão de trabalho? Então, analisando essa questão que fala da divisão de trabalho, a gente vê que realmente ela é a correta. Porque é justamente o que diz ali no enunciado. Cada um tem seu papel. Um é operário, um é soldado, e temos os machos e fêmeas aladas, que futuramente vão dar origem a novos cupinzeiros. E por que não as outras alternativas? O que diz na letra D? A existência dessas diferentes formas são necessários cuidados diferenciados com o alimento fungo? Não, né, gente? Não tem nada a ver, na verdade. Papéis diferentes para cuidar de alimentação diferente. Essa questão é bem viajada, na verdade, né? E a última ali, as diferentes funções levam à necessidade de diferentes formas. Aqui para explicar, então, então essa letra E não é a correta, porque a gente sabe que existem aí sociedades em que cada organismo tem o seu papel, por exemplo, de caçador, de proteger ali o grupo, mas não tem formas diferentes, certo? Então não é a função que vai determinar as diferentes formas, ok? Naquele caso ali, o papel acaba sendo refletido, o papel na sociedade ali acaba refletindo na aparência do animal, ok? Mas não porque essas diferentes funções geraram a pressão para formar o animal daquela forma, ok? Vamos continuar então. 4. Leia as definições abaixo referentes a tipos de interações ecológicas que ocorrem entre os organismos em uma comunidade. Primeiro, sociedade. Associação anatômica entre indivíduos da mesma espécie que passam a formar uma unidade estrutural e funcional. Falsa. Ali ele está falando de uma colônia, ok? E não de uma sociedade. 2. Colônia. Interação entre indivíduos de uma mesma espécie em que há divisão de trabalho. Pode haver divisão de trabalho, sim, que nem é o caso lá da caravela. A gente tem indivíduos responsáveis pela captura de alimento, indivíduos responsáveis pela flutuação. Então, sim, há divisão de trabalho entre esses indivíduos. Então, tá certinho essa daí. E a 3. Protocooperação. Associação facultativa entre indivíduos de espécies diferentes, em que ambos se beneficiam. Esse daí veio então como um spoiler da próxima aula, e é isso mesmo. A protocooperação são dois organismos que se ajudam, mas eles conseguem viver separadamente, ok? Então é o caso, vocês vão ver lá bem famoso, do caranguejo eremita que tem anêmonas, ele carrega anêmonas nas costas para se proteger, e as anêmonas ganham alimento lá das sobras do caranguejo, e os dois vivem felizes, mas conseguem viver separados. Juntos são mais fortes, mas separados também vivem, ok? Então é verdadeira essa daqui, e portanto a alternativa correta é a letra D, que diz que apenas as alternativas 2 e 3 são corretas. Vamos para a questão 5. Uma colônia de formigas inicia-se com uma rainha jovem que, após ser fecundada pelo macho, voa e escolhe um lugar para cavar um buraco no chão,
Ali dará origem a milhares de formigas, constituindo uma nova colônia. As fêmeas geradas poderão ser operárias, vivendo cerca de 1 ano, ou novas rainhas. Os machos provêm de óvulos não fertilizados e vivem aproximadamente 1 semana. As operárias se dividem nos trabalhos do formigueiro. Há formigas forrageadoras, que se encarregam da busca por alimentos, formigas operárias, que retiram dejetos da colônia e são responsáveis pela manutenção, ou que lidam com o alimento e alimentam as larvas, e as formigas patrulheiras. Uma colônia de formigas pode durar anos e dificilmente uma formiga social consegue sobreviver sozinha. Aqui eu trago para vocês um erro conceitual que existe na elaboração ali desse texto, certo? Que inclusive lá o título é Como funciona uma sociedade de formigas? E ele fica tratando ali como se fosse uma colônia de formigas. Então a gente viu na aula que tem diferença de uma sociedade para uma colônia, certo? No caso das formigas, é uma sociedade, ok? Não é colônia, por quê? Porque se fosse colônia, ele estaria dizendo para a gente que as formigas são interligadas anatomicamente. E a gente sabe que não são, ok? E daí vamos ver a melhor alternativa aqui. Uma característica que contribui diretamente para o sucesso da organização social dos formigueiros é: letra A, a divisão de tarefas entre as formigas e a organização funcional da colônia. E eu digo para vocês que é essa a alternativa correta. Realmente é isso que traz o sucesso para o formigueiro, ok? Mas reforço, aqui para estar totalmente correta, tinha que estar arrumado, em vez de colônia, sociedade, ok? Mas a gente vai ver por que as outras não estão corretas. Letra B. Uma característica que contribui diretamente para o sucesso da organização social dos formigueiros é o fato de as formigas machos serem provenientes de óvulos não fertilizados? Não, isso não é o responsável pelo grande sucesso. É vantajoso porque, por mais que não tenha sido fecundado, aqueles óvulos vão dar origem a organismos. Mas isso não é responsável pelo grande sucesso da sociedade lá das formigas, ok? C. A alta taxa de mortalidade das formigas solitárias ou das que se afastam da colônia. Não. Elas morrem muito facilmente quando se afastam da colônia, que nesse caso também está errado, seria uma sociedade, porque cada uma tem seu papel ali para que tudo ali na sociedade funcione, ok? Então não adianta só uma operária, ela precisa das outras classes ali ativas e trabalhando para que ela consiga sobreviver, ok? Letra D. A existência de patrulheiras que protegem o formigueiro do ataque de herbívoros. Ok, então a gente tem ali formigas que protegem o formigueiro. Com certeza contribui para o sucesso, com certeza. Mas não são só elas, ok? O que realmente vai contribuir para esse sucesso é justamente ter vários papéis para as formigas ali no formigueiro, ok? Tem que ter essa divisão de trabalhos. Uma protege, uma vai atrás de alimento, uma reproduz, ok? Então é essa divisão de trabalho que fornece sucesso para a sociedade, ok? Todo esse conjunto, não só um em especial. Inclusive, a letra E aqui fala o quê? Do fato de que as rainhas são fecundadas antes do estabelecimento de um novo formigueiro. Isso não é o que contribui para o sucesso, ok? Reforço que o que traz sucesso para a sociedade lá das formigas, de cupins, qualquer organização social que exista, é justamente esses vários papéis existindo, trabalhando devidamente para que daí tudo se mantenha na ordem, ok? Tem que ter quem protege, quem busca alimento,
quem reproduz, ok? O conjunto de tudo é o que torna a sociedade produtiva, beleza? Vamos lá para a questão 6, a penúltima. Abelhas apresentam 3 castas sociais: as operárias, fêmeas estéreis que realizam o trabalho da colmeia, a rainha e o zangão, encarregados da reprodução. Essa divisão de trabalho caracteriza. A gente sabe então que se a gente está falando de abelhas, é uma sociedade. Então a gente já exclui essas 3 alternativas. Mais ainda, a gente sabe que a gente está falando de uma sociedade heteromorfa, porque a gente tem formas diferentes. A rainha tem uma cara, o zangão a outra, as operárias são de um jeito, ok? Então por isso é a letra B, ok? E indo para a última questão, insetos podem apresentar 3 tipos de desenvolvimento. Um deles, a holometabolia, desenvolvimento completo, é constituído pelas fases de ovo, larva, pupa e adulto sexualmente maduro, que ocupam diversos habitats. Os insetos com holometabolia pertencem às ordens mais numerosas em termos de espécies conhecidas. Esse tipo de desenvolvimento está relacionado ao maior número de espécies em razão da. Então aí eu vou simplificar indo direto no ponto para vocês, que eu tendo essa diferença muito grande lá do filhote para o adulto, é vantajosa porque a lagarta ou a larva, ela tem um tipo de alimentação. A borboleta ou o inseto adulto, certo? Ele vai ter outro tipo de alimentação, diferente do que ele comia quando ele era uma larva, ok? Então, o que isso é vantajoso? É vantajoso porque eu não vou ter competição por alimento entre adultos e filhotes, ok? Eu reduzo essa competição para só os filhotes competirem pelo alimento, só os adultos competirem pelo alimento deles, ok? E é por isso, então, que a alternativa certa é a letra C, que diz que a gente tem um grande número de espécies com esse tipo de desenvolvimento, justamente porque isso permite a exploração de diferentes nichos, evitando a competição entre as fases da vida. Ok? Então, esse é o foco principal dessa questão e que a gente tem que analisar. Ok? Então, a aula de exercícios foi essa, gente. Qualquer dúvida a gente está aí, ok? Um grande abraço aí e até a nossa próxima aula.